Bom dia, meu irmão, bom dia, minha irmã. Aqui é o seu amigo Pastor Cleverton com mais uma manhã de devocional. E até aqui o nosso bom Deus tem nos ajudado. Querido, gostaria de agradecer a todos vocês que têm participado, que têm feito a sua inscrição aqui no nosso canal no YouTube. Todos vocês que têm deixado a sua mensagem. Que Deus abençoe vocês de uma forma poderosa em nome de Jesus. O Senhor tem nos ensinado lições maravilhosas através desse grande discipulado que o Senhor tem nos dado através da sua palavra. Eu gostaria de incentivar você, querido, que ainda não é inscrito, que você venha fazer sua inscrição aí nesse canal, em nome de Jesus. Bem, querido, na lição anterior, nós vimos Jesus em Cafarnaum, revelando a sua identidade como Messias, através dos milagres que ele realizava. Hoje, veremos Jesus ensinando aos seus discípulos o preço do discipulado. Ele mesmo disse certa vez que aquele que põe a mão no arado e olha para trás não está apto para servir no reino de Deus. O tema de hoje é o preço do discipulado. O texto é o livro de Mateus capítulo 8, versículo 18 ao versículo 22. Querido, que grande contraste nós vemos aqui nesse capítulo 8 de Mateus. Primeiro nós vemos Cristo exercendo autoridade sobre as doenças e sobre os demônios. Pelo poder da sua palavra, o mal ia embora. Mas quando Jesus entrava em contato com a vontade do ser humano, ele logo encontrava a resistência. As doenças e os demônios se submetiam a ele, menos os seres humanos. Querido, essa passagem aqui não está falando sobre a nossa salvação, visto que nós recebemos ela pela graça de Deus, através da nossa fé no sacrifício de Cristo em nosso favor. Mas essa passagem fala sobre a obra de Deus, o serviço cristão. Jesus disse que a seara é grande, mas poucos são os trabalhadores. Em outras palavras, há muito trabalho a ser realizado. Há muitas almas a serem alcançadas, mas há poucos cristãos dispostos a se entregar totalmente nessa obra salvadora. Mateus 8, versículo 18 diz assim: E vendo Jesus muita gente ao seu redor, ordenou que passassem para a outra margem. Aqui vemos Jesus saindo da casa de Pedro em Cafarnaum e se dirigindo ao mar da Galileia para atravessar do outro lado e realizar a obra de Deus. Havia uma multidão em sua volta que estava impedindo ele de ir realizar a obra do Senhor. Então Jesus ordenou que eles atravessassem o mar. Querido, existe uma obra a ser realizada, a obra missionária. Todos nós fomos chamados por Cristo para irmos e pregar o Evangelho a todas as pessoas, começando de Jerusalém, que é o nosso lar. Então, nós não podemos negligenciar o chamado do Senhor. E é sobre isto que o texto de hoje nos ensina. Mateus 8,19 diz assim: E então se aproximou de Jesus um escriba e disse a Jesus: Mestre, eu vou te seguir para onde quer que o Senhor for. Veja, primeiro se aproximou de Jesus um escriba que, ao ver os milagres realizados por ele, pediu a ele para se tornar um dos seus discípulos. O escriba era tão autoconfiante que não sentou primeiro para calcular o preço do discipulado. Ele disse que estava disponível para fazer a obra com Cristo onde quer que ele fosse. Mas veja a resposta do Senhor para ele aqui em Mateus 8, versículo 20. Mas Jesus lhe respondeu: As raposas têm as suas tocas, as aves do céu têm os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a sua cabeça. A resposta de Jesus levou aquele escriba a um grande desafio: uma vida de renúncias. Seguir a Cristo, querido, implica em uma vida de renúncias. Jesus diz que todo aquele que vem a mim e não toma sua cruz não é digno de mim.
Cruz na Bíblia é símbolo de morte, morte do nosso ego, deixar os seus desejos e caprichos para realizar a vontade de Deus. Por isso Jesus estava dizendo para aquele escriba que o serviço cristão é exigente, é árduo. Jesus disse que mesmo ele sendo o filho do homem ou o filho de Deus, ele às vezes não tinha nem onde reclinar a sua cabeça. Durante o ministério de Jesus, após o seu batismo no Rio Jordão, Jesus então não tinha mais uma residência fixa. Ele era movido pelo Espírito de Deus. Assim como o vento sopra e nós não sabemos de onde ele vem, nem para onde vai, assim era a vida diária de Cristo. Onde o Senhor mandava ele ir, lá estava ele. Não importava a distância e os obstáculos à sua frente. Jesus estava dizendo assim ao escriba e também para nós que somos seus discípulos: vejam, eu não fui enviado a este mundo para descansar, mas para realizar a obra do meu Pai. Veja, eu tenho um serviço a realizar e não posso descansar até que ele esteja completo. Querido, esta verdade também se aplica a todos nós que somos discípulos de Cristo. Jesus disse que nesse mundo nós não encontraremos descanso, mas sim muitas tribulações. Mas em Cristo existe o verdadeiro descanso. E quando nós nos unimos a Ele em sua obra, o corpo pode até mesmo estar cansado, mas dentro das nossas almas sentimos o seu refrigério, o seu descanso. E quando chegar o grande dia, aí sim nós entraremos no descanso eterno do Senhor. Mateus 8, versículo 21. E outro dos discípulos lhe diz: Senhor, deixe-me ir primeiro sepultar o meu pai. Aqui vemos que de repente um outro discípulo bem intencionado disse que tinha o desejo de seguir Jesus naquela jornada de evangelismo. Mas no momento ele tinha uma prioridade maior. Ele disse: Senhor, deixa que eu primeiro sepulte o meu pai, depois te seguirei. Bem, queridos, alguns estudiosos da Bíblia dizem que essa expressão significava que ele estava pedindo para Cristo aguardar até a morte de seu pai. E então ele estaria livre para servir e seguir a Cristo. Certamente ele era solteiro, pois ele não se refere aqui à sua esposa, aos seus filhos, mas unicamente ao seu pai. Ele tinha sido chamado por Cristo para segui-lo em sua jornada evangelística, mas ele disse para Jesus que não podia naquele momento, pois ele iria esperar primeiro a partida do seu pai, e depois ele seguiria o Senhor em sua obra. Querido, veja a resposta que Jesus deu a esse outro discípulo em Mateus 8, 22. Mas Jesus respondeu: siga-me e deixe que os mortos sepultem os seus mortos. Querido, Jesus não era contra a família, pois o próprio apóstolo Paulo, que foi um dos maiores escritores do Novo Testamento, ele disse que se alguém não cuida da sua família, é pior que o descrente e tem negado a sua própria fé. Às vezes você então está pensando que a Bíblia se contradiz em seus ensinamentos, mas isso não é verdade. Deus, ele ama a família. Ela foi instituída por ele no Jardim do Éden. Mas Jesus disse certa vez que nós não devemos amar ninguém acima do Senhor, pois Ele é o nosso Criador. Pense comigo, antes de existir pai, mãe, esposa e filhos, Ele já era realidade em nossas vidas. Na verdade, todos nós somos parte dele, então Ele deve ter a prioridade em nossas vidas. Aquele discípulo colocou o seu pai acima de Cristo. Veja bem, querido, naqueles dias a maioria dos judeus rejeitavam Jesus como sendo o seu Messias. E quando algum judeu se tornava discípulo de Cristo, ele era expulso da religião judaica, não podia participar dos seus cultos, ele perdia o seu próprio trabalho
e muitas das vezes era expulso de casa pelo seu próprio pai. Então, decidir seguir a Cristo era um preço muito alto a se pagar. E esse discípulo disse que não estava disposto a pagar por ele. Só para concluir, querido, a mensagem de hoje, querido, nós não sabemos como esses dois discípulos reagiram diante do chamado do Senhor, mas tudo leva a crer que eles deixaram o chamado de Cristo a fim de viverem confortavelmente neste mundo e gastar toda a sua vida com aquilo que no momento era menos importante. E eu acho que nós não deveríamos condená-los por sua atitude diante do Senhor. Mas eu creio que Jesus deixou Mateus registrar essa passagem aqui para que nós, como cristãos, fizéssemos uma reflexão. Será que Cristo é prioridade em minha vida? Será que eu estou disposto a renunciar tudo para realizar a sua obra? Será que eu estou disposto a pagar o preço do discipulado? Querido, todas essas respostas seriam um imenso fardo na vida cristã se tivéssemos que realizar a obra de Deus sozinhos. Mas graças a Deus que não. Veja o que o apóstolo Paulo disse sobre isso, 2 Coríntios capítulo 3, versículo 4 ao 6. E dizemos isso por causa da confiança que temos em Deus por meio de Jesus Cristo. Em nós, não há nada que nos permita afirmar que somos capazes de realizar esse trabalho, pois a nossa capacidade vem de Deus. É Ele quem nos torna capazes de servir a nova aliança, que tem como base não a lei escrita, mas a ajuda do Espírito de Deus. Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, hoje o Senhor nos ensinou, meu Deus, sobre o preço do discipulado, meu Deus, que existe uma prioridade, a prioridade é Cristo, a sua obra. Nós somos chamados, meu Deus, a realizar a sua obra. Isso, meu Deus, não nega o fato que nós devemos negligenciar, meu Deus, a nossa família, a nossa casa. Mas muitas das vezes, meu Deus, quando alguém se converte a Cristo, ele encontra então, meu Deus, uma grande batalha espiritual dentro da sua própria casa, como nos tempos bíblicos de Jesus. Muitas das vezes